Destemidos irmãos apostólicos, vamos todos unidos lutar ao lado do querido irmão Aldo, porque ele a vitória vai nos dar. Corajosos irmãos apostólicos, quando as lutas tiverem que enfrentar, clame pelo santo irmão Aldo, que ele logo irá te ajudar. Irmãos apostólicos, como é grande a nossa alegria por estarmos cantando e louvando ao querido Primas neste dia.
Meus prezados irmãos, nós vamos dar início à nossa santa reunião. Mais uma vez eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor, desejando que esta paz que Deus, o nosso Pai, tem para nos dar, possa estar no viver de todos. Meus irmãos, que todos sejam muito bem-vindos a este momento sagrado. Estamos a participar, dar início a uma santa reunião neste final de semana especial para todos nós, onde nós iremos louvar e glorificar a Deus, o nosso Pai, por Ele ser o nosso Criador, o nosso soberano Pai, e assim também homenagear o nosso querido Santo Irmão Aldo, porque nós temos o Santo Irmão Aldo como nosso Pai espiritual. Durante 44 anos, guiou esta igreja como um forte, como um seguro e como um verdadeiro pai. Cuidou dos seus verdadeiros filhos. Hoje, em espírito e verdade, ao lado de Deus, o nosso Pai, continua muito mais cuidadoso, ou seja, cuidando muito mais de nós, seus filhos na terra. Então, através de hinos, de louvor e adoração, nós iremos também homenagear a Deus, o nosso Pai, o Santo Irmão Aldo, e estender esta homenagem neste final de semana a todos os pais apostólicos que com muito carinho, com muito zelo, têm cuidado dos seus filhos. E muitos hoje podem afirmar que junto ao Santo Irmão Aldo estão colhendo frutos preciosos em poder ver e contemplar os seus filhos produzindo frutos preciosos na obra da igreja. Então, meus irmãos, que a Santa Avó Rosa, que o Irmão Aldo possa vos abençoar. Que a nossa reunião possa ser em tudo para louvar e glorificar a Deus, o nosso Pai. Que a nossa reunião tenha a presença de santos, anjos e profetas poderosos. E que nós possamos, a partir desse instante, nos colocarmos em comunhão com os céus, para que todos os atos da nossa reunião possam agradar a Deus, o nosso Pai, ao Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Mãe Virgem Maria. Então eu convido por gentileza os que puderem colocar-se em pé. Em sinal de reverência vamos orar, oficializando assim a nossa santa reunião, neste final de semana especial, que é para nós o Dia dos Pais. Oremos. Querido profeta Santo Irmão Aldo, querida e Santa Avó Rosa, estamos dando início a uma santa reunião na tua santa igreja, com muita alegria, com muita felicidade em nossa alma, prestar louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, aos santos, anjos e profetas poderosos. Querido primaz, nós aqui estamos muito especialmente para agradecer por esta oportunidade tão bela desta santa reunião, onde nós podemos nos reunir nesse tabernáculo santo e estar diante da tua presença, ó primaz, tendo a certeza que Deus, o nosso Pai, já está a contemplar a cada um de nós, e com muita alegria está a nos abençoar, fortalecer a nossa vida, o nosso espírito, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e muita fé, para que possamos prosseguir os nossos dias na terra, sempre colocando em prática a doutrina, a disciplina dessa igreja, os ensinamentos dos céus. Por isso nós agradecemos imensamente a Senhora, a Santa Avó Rosa, pelos cuidados que foram dispensados a cada um de nós nesta semana, e podermos hoje aqui estar e ter a certeza, a convicção de fé, de que estamos na sua presença, alva querida, para receber das tuas bênçãos também. Ao lado da Mãe Virgem Maria, tem cuidado de nós, nos abençoado, e está constantemente nos dando todo o amparo e a proteção. Querida avó, abençoe cada irmão, cada irmã que veio para participar desta santa reunião, este momento glorioso do qual nós aqui estamos para participar, cantar lindos e belos hinos para louvar e glorificar a Deus, o nosso Pai, também ouvir hinos belíssimos que os nossos irmãos do conjunto coral prepararam para esta oportunidade. Assim, através desses hinos, irmão Aldo, que o Senhor possa preparar a cada um de nós, para logo mais poder ouvir essas mensagens, muito especialmente para este final de semana do Dia dos Pais,
para que nós possamos entender e compreender ainda mais a grandeza do poder de Deus, este Pai Supremo, o nosso Criador que nos criou à sua imagem e semelhança e quer fazer de nós os seus verdadeiros filhos, para em tudo servi-lo com amor, com muita dedicação, mas acima de tudo como filhos obedientes, para que possamos então receber de toda a graça que Deus, o nosso Pai, tem para nos dar. Assim também iremos homenagear o Santo Irmão Aldo, o nosso Pai, que neste ano nós temos uma comemoração muito especial, o centenário do Senhor Santo Irmão Aldo. Pela fé, nós cremos que o Senhor continua como um verdadeiro Pai desde os céus, a olhar por nós, a nos abençoar. Tem todos os cuidados para nos dar, nos aconselhando, nos ensinando e nos mostrando regras de boa moral, de um bom viver. Receba o irmão Aldo, junto a Deus, o nosso Pai, os hinos que nós iremos cantar no dia de hoje, mas também a festa que nós iremos realizar amanhã, em homenagem ao Dia dos Pais, muito especialmente a Deus, o nosso Pai, ao Senhor Irmão Aldo, mas também a todos os pais apostólicos que têm cumprido o seu verdadeiro papel de pai, sendo exemplo no seu lar, na sua família, aos seus filhos, e que têm servido esta igreja com muito amor e com muita dedicação. Querido irmão Aldo, abençoe os diáconos e diaconisa desta congregação, para que o seu trabalho seja em tudo para louvar e glorificar a Deus, para ajudar a obra dessa igreja a crescer e prosperar. Por isso o trabalho do púlpito, irmão Aldo, entrega em tuas mãos, nas mãos da Senhora Santa Rosa, para que seja feita a vontade de Deus, o nosso Pai, e que nós possamos alimentar o nosso espírito. Pai bendito, pela certeza de que o Senhor conosco está, junto com Jesus, a Mãe Virgem Maria, ao lado da Santa Rosa, do irmão Aldo, eu entrego esta santa reunião em teu nome, a mesma iniciada hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino do nosso lar, Igreja Forte, de número 1. Amém. Os irmãos, nós estamos em uma contagem regressiva para o centenário do Santo Irmão Aldo. Mas este final de semana é um final de semana especial. Final de semana do Dia dos Pais. E neste boletim dessa semana, a mensagem do centenário do Irmão Aldo, ela tem este título: Ele é Pai, Ele é Amor. Ao longo da vida, encontramos professores, líderes e pessoas que nos ensinam, orientam e aconselham. Algumas, porém, Deus coloca em nosso caminho para irem além de qualquer função. Celebrar nossas vitórias, compartilham nossas dores, corrigem nossos erros, oram por nós e sempre acreditam em nosso potencial. Com o tempo, percebemos que essa relação já não cabe em outro nome. Chamamos essa pessoa de Pai. É essa palavra que o hino desta semana coloca em nossos lábios. Ele é Pai, Ele é amor. Ao cantá-lo, expressamos a gratidão de um povo que encontrou no Santo Irmão Aldo um verdadeiro Pai espiritual, que acolheu, orientou, fortaleceu,
e conduziu a igreja com amor e fidelidade. Ao chamá-lo assim, agradecemos a Deus que manifestou seu cuidado por nós por meio da vida daquele que escolheu para suceder a Santa Avó Rosa. As Escrituras mostram que Deus sempre cuidou do seu povo por meio de homens que aprenderam primeiro a amar. Moisés permaneceu ao lado de Israel durante a travessia do deserto. Davi aprendeu a cuidar das ovelhas antes de conduzir a nação escolhida. São Paulo escreveu: ainda que tivesseis milhares de mestres em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Mestres transmitem ensinamentos e indicam o caminho, pois formam a vida e caminham ao lado de seus filhos. Foi assim que o povo apostólico conheceu o Santo Irmão Aldo. Durante 44 anos, seus conselhos fortaleceu-se por meio de suas orações e encontrou em seu ministério segurança para a caminhada da fé. Por isso, quando o hino afirma que ele conhece o mais profundo do nosso coração, que mesmo de longe nunca se esquece e continua guardando e protegendo essa multidão, traduz a certeza de um povo que encontrou acolhimento e compreensão, frutos da vida que o Santo Irmão Aldo dedicou ao cuidado do povo que Deus lhe confiou. Quando afirmamos, pois nele vemos Jesus, somos levados a refletir. O que faz um povo reconhecer Cristo na vida de um homem? Seu modo de viver, sua humildade, fidelidade à Santa Avó Rosa, amor pela igreja e inteira obediência à vontade de Deus, refletiam os ensinamentos do Mestre. Quanto mais convivia com o Santo Irmão Aldo, mais o povo aprendia a amar aquele que o havia chamado. Esse é o maior legado de um verdadeiro pai espiritual. Nunca conduzir os filhos para si, mas guiá-los sempre em direção ao Senhor. Neste centenário, nossa gratidão se eleva, antes de tudo, ao Pai Celestial, que preparou o Santo Irmão Aldo, sustentou seu ministério e fez de sua vida um testemunho vivo do seu cuidado para com a Igreja Apostólica. Se hoje o chamamos de Pai espiritual, é porque Deus nos concedeu a graça de conhecer alguém que nos ensinou pelo exemplo o que significa viver como filhos de Deus. Que, ao entoarmos este hino, renovemos o propósito de refletir Jesus Cristo em nossa caminhada nesta terra, para que um dia possamos nos reunir como uma só família na casa do Pai, na eternidade, para todos sempre. Amém. profeta que Jesus consagrou, o
Jesus, deu-nos o Consolador e o irmão Aldo, profeta de Deus Criador.
poder representado por Jesus nosso Senhor, pela Santa Voz, nossa Santa poderosa Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja e é nesta terra um pedaço do céu.
segredo da nossa felicidade, porque a Santa Rosa que nos dá a vitória e a prosperidade. Amém. Os irmãos, eu irei levar ao conhecimento dos irmãos 2 mensagens deste boletim, dedicada muito especialmente a esta data do Dia dos Pais. A primeira mensagem tem o título Deus, nosso Pai Criador. Amados irmãos, ao contemplarmos a criação, somos convidados a reconhecer a grandeza e a majestade de nosso Deus, conforme o salmista declarou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cada detalhe da natureza, o brilho das estrelas, o canto dos pássaros, o nascer do sol, entre tantas outras belezas, é um testemunho de que existe um Criador soberano do seu poder. Ou melhor, um Criador soberano que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas Ele não é apenas o Criador distante, Ele é nosso Pai. Em Gênesis, a Escritura nos lembra que fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso significa que carregamos em nós a marca do divino, chamados a refletir seu amor, justiça e santidade. Em Atos, São Paulo declara: nele vivemos, nos movemos e existimos. Nossa vida não tem sentido fora dele, pois é em Deus que encontramos propósito e direção.
o salmista nos assegura: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Essa bondade se manifesta não apenas na criação, mas também no cuidado diário que Ele tem por nós. Como um Pai compassivo, Ele nos guia, corrige e sustenta, mesmo quando falhamos e pedimos o seu perdão. Sua graça nos alcança e nos restaura, lembrando-nos que somos filhos amados. Diante dessa verdade, nossa resposta só pode ser gratidão e louvor. Louvor a Deus não é apenas, ou melhor, louvar a Deus não é apenas cantar hinos ou pronunciar palavras bonitas, mas viver de forma que reflita a sua luz. Nosso Senhor Jesus nos ensinou que devemos ser sal e luz neste mundo, revelando o amor do Pai através de nossas atitudes. Que esta mensagem seja um chamado para que cada coração dos fiéis apostólicos se volte ao Criador com reverência e alegria. Que possamos enxergar em cada detalhe da vida a mão de Deus e com isso viver em constante adoração. Que nossas famílias, trabalhos e relacionamentos sejam testemunhos vivos da glória do Pai. Toda honra, glória e poder pertencem ao nosso Deus, o Pai Criador, hoje e eternamente. Meus irmãos, aqui está essa belíssima mensagem falando de Deus, o nosso Pai Criador. Vejam, meus irmãos, o que a mensagem nos diz. Ao contemplarmos a criação, somos convidados a reconhecer a grandeza e a majestade de nosso Deus. Conforme o salmista declarou, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vejam, meus irmãos, somos convidados a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, o nosso Pai. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meus irmãos, tudo que há nesta terra, com exceção da raça humana, Deus criou através do poder da sua palavra. Mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele, Deus, usou também as suas mãos. Por isso Ele afirmou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fazendo nós, seus filhos, não somente pela palavra, mas usando as suas próprias mãos, nos moldando conforme a imagem dele, Deus, o Pai, o Criador, do Filho amado Jesus, do seu Divino Espírito. Somos, meus irmãos, a perfeição da criação de Deus. Nos criou puros e perfeitos para sermos os seus verdadeiros filhos. Nos deu a consciência para que pudéssemos em tudo lhe servi-lo, para que pudéssemos em tudo obedecê-lo. Mas vejam que sendo Ele Deus, o nosso Pai, Ele também nos deu o livre-arbítrio, a escolha, mesmo sendo Ele Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, não nos obrigou e não nos obriga a nada, mas nos mostra
os benefícios que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, tem a dar a todos os filhos e filhas que muito especialmente nos tempos presentes, na obra da Igreja Apostólica, vivem conforme a vontade de Deus o Pai. Contemplando cada detalhe da criação, entendendo que cada detalhe da criação de Deus há um propósito, há um significado. E qual foi o propósito que Ele, Deus, nos criou? Para servi-lo, para adorá-lo, para amá-lo, mas também para que pudéssemos ser úteis à sua obra na terra, vivendo em obediência e consagração, testemunhando do poder de Deus, mostrando sim que Ele, Deus, existe, que é poderoso, mostrando sim que Deus é amor, é bondade, que Deus é misericórdia, mesmo quando os seus filhos que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, viram as costas para Ele, Deus, Ele não vos abandona. Lembramos da parábola do filho pródigo, que saiu, deixou o seu lar, o convívio do seu pai, mas quando ele voltou foi recebido com uma grande festa, porque aquele filho havia voltado à casa do pai. Assim é Deus, o nosso Pai. Se entristece quando aquele filho, aquela filha, muitas vezes o abandona, vira as costas para o seu Criador, mas se alegra quando aquele filho volta arrependido e a ele pede perdão. Ele acolhe, ele o abençoa, ele sente a alegria e a felicidade de poder ajudá-lo. Esse é Deus, o nosso Pai, que nos tempos presentes nos deu esta igreja como um lar, para acolher os seus verdadeiros filhos. E dentro deste lar, tornar todos esses filhos membros de uma só família, a família celestial. Pertencer à família de Deus, filhos obedientes, consagrados, fiéis, úteis e serviçais à obra de Deus o Pai, que na terra é a sua igreja. O amor de Deus é tão grande pela raça humana que Ele criou, ou seja, os seus verdadeiros filhos, que Ele enviou Jesus como o nosso irmão para nos resgatar, derramar o seu sangue precioso na cruz, para nos dar o direito de hoje aqui estar. Por isso Ele fez as gloriosas promessas, que não nos deixaria órfãos, mas nos daria um consolador, para que viesse e ficasse conosco, nos guiasse, nos ensinasse uma doutrina pura, uma disciplina que nos tornasse diferentes da humanidade. Por isso Jesus afirmou nas suas palavras, nos seus ensinos, que devemos ser sal e luz do mundo, revelando o amor do Pai através de nossas atitudes, dos nossos atos, do nosso viver, do nosso bom proceder. E Jesus foi mais além. Nas suas promessas Ele afirmou que haveria um só rebanho, um só pastor, nos proporcionando o que temos hoje.
mesmo não podendo conhecer ainda, pessoalmente estar face a face com Deus, o nosso Pai Criador, mas nós podemos conhecer um profeta que na terra representou entre nós o poder do Pai, o Santo Irmão-Aldo. Representou o poder de Deus entre nós e foi para nós, enquanto aqui viveu à frente da obra desta igreja por 44 anos, o nosso Pai. Aquele que nos ensinou, nos aconselhou, aquele que nos doutrinou, aquele que nos disciplinou e que nos ensinou, nos mostrou o caminho para que então um dia possamos chegar diante da presença de Deus, o nosso Pai. Por isso, nesse Dia dos Pais, nós rendemos honra, louvor, adoração e gratidão ao Santo Irmão-Aldo. Porque assim como Deus, o nosso Pai, nos ama, o Santo Irmão-Aldo também nos amou e continua nos amando, querendo o nosso bem e a nossa felicidade. E assim como Deus se entristece quando um filho seu, muitas vezes, vira as costas ou ignora com desobediências, o Santo Irmão-Aldo também, ele se alegra quando aquele filho volta arrependido, vem a ele em oração e pede o seu perdão. Como verdadeiro pai, ele sente alegria e felicidade de ter de volta aquele filho neste lar chamado Igreja Apostólica, colocando-o novamente nesta grande família, onde estão os verdadeiros filhos de Deus a servir o Criador, honrando o seu nome, muito especialmente nos tempos presentes, honrando o nome desta igreja, Igreja Apostólica da Santa Rosa do Profeta Irmão-Aldo, onde Deus o Pai tem toda a liberdade de manifestar o seu poder entre nós, de abençoar os seus verdadeiros filhos, mas também de poder dar sabedoria a todos nós, pais apostólicos, de seguir em tudo o exemplo de Deus, o nosso Pai, seguir o exemplo do Santo Irmão-Aldo, a quem contemplamos, a quem ele tanto orientou aos pais, a cuidar do seu lar, a amar as suas esposas e lutar pelos seus filhos, encaminhá-los no caminho do bem, mostrando a grandeza da obra da igreja, lutando pelos seus filhos e mostrando a eles o valor desta obra gloriosa, incentivando-os a ser úteis no coral, na orquestra, na regência, sendo um diácono, a diaconisa, um pastor, um pregador. Pais que muitas vezes, assim como o Santo Irmão-Aldo, derramaram lágrimas, entristecidos por atitudes dos seus filhos, mas confiaram em Deus, o Pai, o Criador, que em nenhum momento abandonou a raça humana, mas sempre, desde a sua existência, lutou, está lutando e continuará lutando para ver os seus verdadeiros filhos felizes, bem-aventurados, para ver os seus verdadeiros filhos vivendo a doutrina, a disciplina desta igreja, as regras de boa moral e de um bom viver. Assim o Irmão-Aldo também o fez. E assim todos os pais apostólicos precisam fazer. Buscar em Deus, o nosso Pai, através da oração, sabedoria para ajudar os seus filhos, para aconselhá-los, mas assim fazendo com amor de pai, justamente como o Irmão-Aldo sempre o fazia.
sendo em tudo exemplo. Então, meus irmãos, essa mensagem direcionada a Deus, o nosso Pai, nos leva a uma reflexão. Como filho, como filha, nesse dia tão especial do Dia dos Pais, o que eu tenho oferecido a Deus, o Pai, através dos meus atos, das minhas ações, das minhas atitudes? Como está o meu proceder, o meu viver? Tenho sido um filho digno e merecedor de toda a graça de Deus, o Pai? Eu tenho sido um filho obediente, consagrado e fiel, para que Deus, o Pai, possa se alegrar com a minha existência nesta terra e me dar o direito de um dia poder herdar os céus e lá viver eternamente? Porque é este o propósito de Deus, o Pai. É fazer com que os seus filhos possam retornar à sua casa, da onde começou a nossa existência, que é os céus. Esta é a luta do Santo Irmão Aldo. E esta precisa ser a luta de todos os pais apostólicos. Lutar pelo seu lar, lutar pela sua esposa, pelos seus filhos, jamais esmorecer, mas em suas orações, pedir a sabedoria dos céus, pedir a presença do irmão Aldo, para que possa então colher frutos preciosos como muitos pais têm colhido nos dias de hoje, poder contemplar os seus filhos servindo na obra desta igreja e alegrando a Deus o Pai, alegrando ao Santo Irmão Aldo. Como o salmista nos mostra nesse boletim, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Essa bondade se manifesta não apenas na criação, mas também no cuidado diário que Ele tem por nós. Como um pai compassivo, Ele nos guia, corrige e sustenta, mesmo quando falhamos e pedimos o seu perdão. Sua graça nos alcança e nos restaura, lembrando-nos que somos filhos amados. Para encerrar esta mensagem, assim nos diz: que essa mensagem seja um chamado para que cada coração dos fiéis apostólicos se volte ao Criador com reverência e alegria. Que possamos enxergar em cada detalhe da vida a mão de Deus e, com isso, viver em constante adoração. Que nossas famílias, trabalhos e relacionamentos sejam testemunhos vivos da glória do Pai. Toda honra, glória e poder pertencem ao nosso Deus, o Pai Criador, hoje e eternamente. A outra mensagem: o Santo Irmão Aldo é um verdadeiro pai. O Santo Irmão Aldo exerceu um ministério glorioso nesta Santa Igreja Apostólica. Suas ações e dedicação revelam o quanto foi escolhido e preparado pelos céus para nos formar como verdadeiros filhos de Deus. Ele cuidou da família apostólica com zelo paternal, protegendo, amparando e educando-nos no caminho do bem, da boa educação, da honra, da moral, do respeito, da paz e do amor. Por isso é reconhecido por todos nós, apostólicos, como um verdadeiro pai espiritual. É justo e necessário que lhe rendamos homenagem no Dia dos Pais, com sabedoria, firmeza e coragem. Cumpriu seu ministério como sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica.
transmitiu-nos a vontade do Pai Celestial e, em nome da Santa Avó Rosa, ensinou, corrigiu e preparou-nos para o reino dos céus. Esta é a nossa oração de agradecimento ao Senhor Santo Irmão Aldo. Querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, agradecemos por tudo que fizeste, fazes e ainda farás por nós, teus filhos, nesta caminhada rumo aos céus. Obrigado pelo teu jeito simples, manso, humilde e generoso ao nos dirigir e corrigir, sempre nos lembrando: eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos a verdade que nos transmitiste, juntamente com a Santa Avó Rosa, o Espírito da Verdade, de quem és sucessor. Esta verdade nos liberta, conforme disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo Irmão Aldo, somos gratos por esta Igreja Apostólica que mantens com governo teocrático e confiamos que farás tudo o que for necessário para nos conduzir à vitória final, integrando-nos à família celestial para toda a eternidade. Obrigado por nos preparar material e espiritualmente como filhos de Deus, revelando-nos o verdadeiro evangelho do reino dos céus, o Consolador prometido, a Santa Avó Rosa e tantos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo Irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter te conhecido, estar ao teu lado e sermos abençoados por ti. Te amamos, Santo Primaz. Amém. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o Santo Irmão Aldo é vitorioso, que foi coroado diante da corte celestial de Deus Pai como santo, com grande glória. Cremos também que ele ouve nossas súplicas e orações e continua em espírito intercedendo diante de Deus Pai e de seus santos em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divinas, possamos trilhar os caminhos retos ensinados por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis em sua vida cotidiana, encaminha almas preciosas para o reino celestial na função de pastor, anunciada por nosso Senhor Jesus, e participa ativamente das obras e realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Reconhecemos as funções que o irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica: primaz apostólico, sucessor do Consolador e profeta do Senhor. Somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida pelos céus, poderia desempenhar tantas atribuições simultaneamente durante todos os anos de seu ministério. Aceite, ó Santo Irmão Aldo, nosso profundo agradecimento e reconhecimento por ser este Pai amoroso e cuidadoso do povo apostólico, o povo de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e do Consolador. Meus queridos irmãos, aqui está esta mensagem do Santo Irmão Aldo, do nosso Pai espiritual, nos mostrando um pouco da luta incansável deste verdadeiro Pai em formar esta igreja, em trazer os filhos de Deus para aqui estar. Ele, Santo Irmão Aldo, o sucessor do Consolador, como um verdadeiro Pai, podemos assim afirmar que ele renunciou parte da sua vida.
Mas como um pai amoroso, ele viveu 44 anos dessa vida dedicada a todos os seus verdadeiros filhos, com zelo, com amor e com carinho. Ele carregou esta igreja apostólica em suas mãos, em seus braços, porque ele sabia que nesta igreja estavam os verdadeiros filhos de Deus, e que quando decidiram pertencer a esta igreja, entendendo e compreendendo o evangelho do reino dos céus, as promessas de Jesus, puderam então com muito amor, carinhosamente, eleger ele, Santo Irmão Aldo, como o nosso Pai espiritual. Aquele Pai que cuida, que zela, que mostra os perigos. Aquele Pai que educa com amor, porque quer o bem e a felicidade. Aquele Pai que acolhe. Aquele Pai que em suas orações levava os seus verdadeiros filhos à presença de Deus para buscar a sua bênção, a sua graça. Aquele Pai que intercedia pela sua igreja porque ele sabia que ali estavam os seus verdadeiros filhos que o amavam, que confiavam nele, que clamavam pelo seu santo nome no momento de luta, de dificuldade, de aflição. Filhos que com muito amor podiam elevar a gratidão através de hinos, reconhecidos de que o Santo Irmão Aldo, sim, na obra da igreja, é o nosso verdadeiro Pai que Deus, o nosso Pai, nos deu para que nós o conhecêssemos. E para que ele, Santo Irmão Aldo, o nosso Pai espiritual, pudesse conhecer a cada um de nós, seus filhos, não somente o nosso exterior, mas com o dom da onisciência, da onipresença que foi dado a ele, poder conhecer todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, e assim poder nos guiar, até mesmo os nossos pensamentos, nos orientar nos nossos atos, nas nossas atitudes, mas sempre com palavras de carinho e de amor. Como um verdadeiro pai precisa e deve agir com os seus filhos, ele assim agiu, com todos os fiéis apostólicos, sempre buscando mostrar aos filhos de Deus o que há de mais precioso na glória do Pai, que o Pai tem a nos oferecer. Então, meus irmãos, nesse Dia dos Pais, o Santo Irmão Aldo também precisa, deve e merece ser homenageado por todos nós. Mas não somente ser lembrado nesta data gloriosa, porque mesmo sendo coroado, estando na glória de Deus, a sua imagem, a sua lembrança, o seu poder, precisa estar viva no coração dos verdadeiros filhos, que elegeram ele, Santo Irmão Aldo, como nosso Pai, aquele que nós aprendemos a amar, a venerar, a respeitar, aquele que nós aprendemos a ouvir, porque dos seus lábios só ouvimos palavras de amor, amor de um verdadeiro Pai. Dos seus gestos contemplamos o carinho de um verdadeiro Pai, que a todos acolhia, a todos abraçava, a todos aconselhava. Podemos contemplar no Santo Irmão Aldo
um verdadeiro amor de pai, que mesmo diante da luta dos seus filhos, ele sempre os encorajava. Como um verdadeiro pai, sempre tinha aquela palavra de carinho, de conforto, nos incentivando e nos mostrando: confia na avó, Deus vai te ajudar. E muitas vezes ele, como um verdadeiro pai, aquele pai que acolhe, que coloca os seus filhos nos seus ombros, dá aquele abraço, ele nos dizia: confia em mim, irmão Aldo. Meus irmãos, que nesse Dia dos Pais, todos nós, filhos de Deus, apostólicos, servos do Consolador e do Primado Santo Irmão Aldo, possamos lembrar com carinho desse verdadeiro pai que ele foi e é e será para sempre, para todos aqueles que o amam com sinceridade, para todos aqueles que creem nele, que ele é o grande profeta de Deus, que Deus escolheu e nos deu, para representá-lo na terra e para estar ao lado dos seus verdadeiros filhos, e para que os seus verdadeiros filhos pudessem estar ao seu lado. Mesmo hoje, não estando mais no corpo físico, mas nós temos a certeza que ele está ao nosso lado espiritualmente falando. E que em espírito, nós também podemos estar ao lado dele, irmão Aldo. Nesta comunhão perfeita, ter a certeza que ele conosco está. Então, meus irmãos, nesse Dia dos Pais, neste final de semana especial, que nós também possamos refletir. Eu tenho em tudo seguido os exemplos do irmão Aldo? As suas mensagens, os seus conselhos, eu tenho colocado em prática em minha vida? Nas minhas orações, nas minhas súplicas, eu tenho pedido com fé a este Pai espiritual, que eleva a Deus o Pai, o Criador, as minhas orações, as minhas necessidades. Eu tenho seguido o exemplo deste Pai espiritual, exemplo de amor, exemplo de humildade, dos quais ele me deixou. Então, meus irmãos, se não bastasse Deus, o nosso Pai, nos criar a sua imagem e semelhança para ser o nosso Pai Criador, nós temos a honra, o privilégio de Deus ter nos dado mais um Pai espiritual para cuidar de nós. E este Pai espiritual é o Santo Irmão Aldo. Não mediu esforços, não mediu sacrifícios. Não mede esforços e não mede sacrifícios para cuidar dos seus verdadeiros filhos que clamam constantemente a Ele, que em suas orações pedem sabedoria a Ele, Santo Irmão Aldo, e que muitas vezes, nos momentos de luta e de dificuldade, buscam nele, Santo Irmão Aldo, aquele ombro amigo, para pedir forças, coragem e fé, para prosseguir, tendo a certeza que como um pai material aqui na terra, que segura firme na mão do seu filho, dizendo para ele: meu filho, eu estou aqui, não tenha medo de nada, assim o irmão Aldo também, assim ele faz. Quando oramos, pedimos e suplicamos a sua graça, logo sentimos
a sua presença entre nós, como um Pai espiritual segurando em nossas mãos. Eu estou aqui, estou ao seu lado. Você irá vencer. Não desanime, não tenha medo, porque todo o poder do Pai está ao seu lado. Por isso nós podemos afirmar que o irmão Aldo é sim, não somente a minha, não somente a sua, mas o irmão Aldo é a nossa fortaleza. É ele, Santo Irmão Aldo, que recebeu de Deus o Pai todo este poder para sustentar os seus filhos na terra, esta grande família apostólica, este grande povo de Deus, filhos e filhas obedientes, consagrados e fiéis. Amém. Para encerrar a nossa santa reunião, vamos ouvir com o coral o hino de número 297. Irmão Aldo, és minha fortaleza.
és minha grande fortaleza. Junto à Mãe Virgem Maria, a ti, Santo Primaz, a minha gratidão por tudo que o Senhor nos faz, de todo o meu coração.
Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final da nossa Santa Reunião, uma reunião maravilhosa, uma prévia do que será a festa do dia de amanhã, em homenagem ao Dia dos Pais. Hinos de louvor, adoração e gratidão a Deus, o nosso Pai, também ao Santo Irmão Alto. Hinos que expressam um pouco do muito, do quanto o nosso Deus, o nosso Pai, representa para nós. E um pouco do muito do quanto o Santo Irmão Aldo também representou nesta terra enquanto aqui viveu e o quanto ainda ela representa para nós. Exemplos, ensinos e conselhos que ele nos deixou como um verdadeiro Pai. Eu quero convidar a todos os irmãos e irmãs para que amanhã, todos aqueles que puderem, possam aqui estar, para que possamos juntos, como filhos amados, prestar todo esse louvor, adoração e gratidão a Deus, o nosso Pai, reconhecidos que em todos os instantes, todos os momentos de nossa vida, nós somos dependentes de Deus, o nosso Pai, do Santo Irmão Alto e do poder dos céus. Então, meus irmãos, a nossa festa terá início às 10 horas, mas antes, por volta de umas 9h30, já começará os nossos irmãos do coral a apresentar solos, alguns hinos durante a meia hora. Então, todos os que puderem chegar um pouco mais cedo, assim se faz necessário. Quero agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs nesta reunião de hoje, o silêncio, a reverência, a atenção de todos, agradecer diáconos e diaconisa pelo seu trabalho e agradecer muito especialmente o conjunto coral, coristas, músicos, regentes, adjuntos, pelas belas apresentações. Que a Santa Avó Rosa, Irmaldo, vos abençoe. Convido por gentileza os que puderem colocar-se em pé. Vamos orar, agradecer por esta santa reunião e agradecer a Santa Avó Rosa, Irmão Aldo, porque temos a certeza pela fé que eles estão presentes entre nós. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, Pai bendito, nesta hora nós chegamos diante da Tua presença para agradecer muito especialmente por esta santa reunião. Uma reunião onde nós sentimos a Tua presença, ó Pai. As virtudes do Teu poder a envolver a cada um de nós. Por isso nós agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Alto, por esta reunião tão santa, este final de semana tão especial para nós, povo apostólico. A oportunidade, a felicidade de podermos homenagear a Deus, o nosso Pai, ao Senhor Irmão Aldo, gratos e reconhecidos como filhos que somos, por esta igreja tão santa, pelos cuidados que Deus o Pai tem por cada um de nós, enviando o seu Filho amado Jesus a esta terra, para nos trazer o que há de mais perfeito em relação ao Evangelho do Reino dos Céus, nos dar promessas gloriosas, preciosas, que se cumprem em nossos dias, e temos a certeza, ó Mestre, que o Senhor já voltou na sua segunda vinda. Está ao lado do Consolador, junto ao Primar Santo Irmão Alto, a guiar os filhos de Deus nesta terra, com ensinos e conselhos sábios. Querido Pai, que o Senhor possa a cada dia abrir o nosso entendimento, nos dar ainda mais fé, mais sabedoria para Te servir nesta terra como filhos amados, escolhidos e separados pelo Senhor, ó Pai, para poder aqui estar nesta santa igreja, representando esta grande família apostólica, aonde nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor pode nos dar um Pai espiritual, o nosso Santo Irmão Alto, onde nós vimos e contemplamos o exemplo de um verdadeiro Pai, que acolhia os seus filhos, a todos aconselhava, e com um gesto de carinho, a todos amava. Querido Primaz, obrigado pela sua luta incessante, pela sua luta constante para manter os seus verdadeiros filhos neste reto caminho do bem.
para que um dia possa então o Senhor nos conduzir à glória eterna, onde nós teremos a feliz oportunidade de conhecer pessoalmente Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, puros e perfeitos. Que assim, ó Santo Irmão Aldo, como nosso Pai espiritual, nos ajude a alcançarmos esta perfeição e assim, santos, retornarmos aos céus. Querido irmão Aldo, abençoe a todos os pais apostólicos, dando entendimento, sabedoria, muita fé, para que possam ser destemidos, corajosos, em cuidar dos seus lares, da sua família, muito especialmente dos seus filhos e filhas, com zelo, com amor, com carinho de pai, sem jamais desistir, mas lutar sempre. Por isso, irmão Aldo, ouça as orações, os agradecimentos que nós, teus filhos, te fazemos, muito especialmente nesta hora, de podermos participar desta santa reunião, cantar, louvar e glorificar a Deus, o nosso Pai, através de hinos. Temos a certeza, ó Pai, que o Senhor recebeu no seu trono de glória esses hinos que prestamos a Ti. Temos a certeza, irmão Aldo, que o Senhor também assim os recebeu ao lado de Jesus, junto a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria. Aí eu entregar nas Tuas mãos todos esses Teus filhos que colocaram os seus nomes na caixa de pedido de oração, suplicando da Tua graça, do Teu poder, pedindo muitas vezes para a sua saúde, muitas vezes pedindo para o seu lar. Que o Senhor, irmão Aldo, junto a Deus, o nosso Pai, possa então interceder pelos seus filhos e conceder a eles tudo aquilo que precisam, almejam e necessitam, conforme a fé e a vontade soberana do nosso Deus. Nesta oportunidade, irmão Aldo, despede a todos os meus irmãos em paz, em segurança aos seus lares, enviando santos e anjos para acompanhá-los, nos dando uma noite feliz, um bom descanso. E logo mais amanhã, domingo do Dia dos Pais, todos os filhos de Deus possam se reunir, muito especialmente nós, nesta congregação, e poder então, através de hinos de louvor e adoração, prestar uma linda homenagem a Deus, o nosso Pai, aonde o Senhor também, irmão Aldo, será homenageado junto a todos os pais apostólicos que têm cumprido com o seu dever, com o seu papel de pai. Queridos irmãos e irmãs, que a bênção de Deus, o nosso Pai, a unção do seu divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso Pai, profeta Santo Irmão Aldo, esteja no viver de todos, hoje e sempre. Amém. Senhor, irmãos, vão com Deus, até amanhã. Uma boa noite, um bom descanso.